programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Atualidade. Temos o prazer de receber hoje o professor Juarez Guimarães, que é professor de Ciência Política da UFMG. Dentre os vários livros de sua autoria, os mais recentes são esses: Liberdade de Expressão e A Corrupção da Opinião Pública, ambos em parceria com a Ana Paola Amorim, A Corrupção da Opinião Pública, e com Vinícius Lima, Liberdade de Expressão. Professor Juarez, a academia, no caso agora a UFMG, parece que está bem interessada em discutir a temática da comunicação. Isso é a interferência que a comunicação tem na política? Exatamente. Nós estamos refletindo cada vez mais a necessidade de construir uma teoria, conceitos e uma linguagem pública que vincule decididamente a política e a comunicação. Nós temos a avaliação de como os povos, em geral, lutaram durante muitas décadas, inclusive o povo brasileiro, para ter o direito de voto. Hoje se faz necessário, com muita centralidade, a luta pelo direito à voz pública, isto é, o direito de falar e ser ouvido na democracia brasileira. Quando o senhor se refere à opinião pública, muitas pessoas podem confundir com pesquisas de opinião, efeito de publicidade, sobre o que as pessoas falam de determinados assuntos. Com qual conceito podemos trabalhar nessas obras que vocês agora pesquisam e desenvolvem? Nós sabemos que as sociedades democráticas são marcadas por conflitos de interesses e de valores. Então, a formação da opinião pública democrática exige que todos tenham direito à voz pública, que haja, então, meios de comunicação, regras de debate que promovam o debate público para que se chegue a opiniões majoritárias ou, eventualmente, consensuais. O que não pode ocorrer é que, como muitas vezes e com frequência ocorre, é que certos órgãos de mídia, certas empresas de comunicação arrogam a si o direito de expressar, em nome do povo brasileiro, a opinião sobre determinados assuntos, chamando a sua própria opinião, a sua opinião privada, a sua opinião corporativa de uma expressão da opinião pública. O senhor diria que esse poder que a mídia adquiriu no Brasil e em vários países se deve principalmente à concentração na propriedade desses veículos de comunicação? Que hoje nós temos um grupo pequeno de empresários, de poucas famílias até, que dominam as comunicações no Brasil. Isso é um problema? Se deve a dois fenômenos conjugados. Em primeiro lugar, aquilo que nós chamamos de uma privatização da opinião pública. Isto é, os fundamentos da construção de uma opinião pública democrática, é uma TV estatal democrática, formas de comunicação comunitárias, alternativas, são precaríssimas ainda no Brasil, e desenvolveu-se um forte mecanismo empresarial, econômico, de mídia, que controla a mídia brasileira. Então, além dessa privatização, existe uma grande concentração do poder dessas empresas, fazendo com que elas tenham uma capacidade de interferir diretamente na formação de opinião, privatizando o processo de formação de opinião e corrompendo-o no sentido de evitar a formação de uma opinião pública democrática. Agora, a Constituição brasileira estabelece lá em alguns artigos, né, a quebra do monopólio, a garantia da diversidade na televisão. O senhor diria então que a Constituição não está sendo seguida? É preciso uma nova legislação? Ela não foi regulamentada como deveria ter sido, né? Existe até hoje um bloqueio, um veto a que esses princípios constitucionais se transformem em legislação operante e capaz de regular o acesso democrático dos brasileiros ao direito à voz pública. Obrigado, professor Juarez, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que tenho que agradecer, já que o público dos educadores e dos professores são fundamentais para essa luta pela formação de uma opinião pública democrática no Brasil.